O Cruzeiro joga depois de amanhã contra o Cuiabá, 9 da noite, com transmissão do Sport TV. Que é a nossa reportagem na Toca da Raposa? É Roger Cazé ou Roger Cazézinho? O Cruzeiro tá fechando a preparação para esse jogo contra o Cuiabá. Alô, Maurício, rapaz, fazia tempo em que ninguém me chamava de Cazézinho, pode ficar à vontade. O treino de hoje do Cruzeiro acabou agora há pouco e é mais um dia de trabalho para o técnico Zé Ricardo escolher o substituto do Matheus Jussa, que não vai poder enfrentar o Cuiabá porque está suspenso com o 3º cartão amarelo. O Felipe Machado é o principal candidato a essa vaga. O time viaja amanhã e o jogo contra o Cuiabá é no próximo sábado na Arena Pantanal. Mas no domingo tem a final da Copa do Brasil Sub-20 no Mineirão, 11 da manhã contra o Grêmio. Agora o Cruzeiro é campeão mineiro, Sub-20, venceu o Coimbra e olha, precisou de uma virada, né? Afinal de contas, o primeiro jogo não foi nada legal na casa do adversário. E hoje como foi? Fred Teixeira. Hoje eu vou te dizer que no início não foi muito diferente, não. O jogo em si, no primeiro tempo, foi pegado, um jogo duro, muita marcação, muitas faltas, o Cruzeiro tendo certas dificuldades, mas no final, o que importa é o título que veio, o bicampeonato mineiro. O Cruzeiro já havia conquistado essa categoria no ano passado, volta mais uma vez a erguer o troféu com a vitória nos pênaltis. E se no tempo normal brilhou a estrela do Fernando, ele que havia feito aquele gol no finalzinho do duelo de ida, o 2-1, a vitória do Coimbra, voltou a marcar no tempo regulamentar. E na disputa dos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Otávio, que defendeu 2 cobranças dos jogadores do Coimbra. E na última bola, coube ao zagueiro Juan Santos, capitão dessa equipe, converter a última penalidade e definir o título mineiro para a festa desses garotos. A questão é que não dá nem muito tempo para comemorar, porque já no domingo, Cruzeiro Sub-20 volta a campo novamente para a decisão do título da Copa do Brasil da categoria no Mineirão contra o Grêmio. Esse é um título raro, né? Um título que o Cruzeiro tá buscando aí, Grêmio também. No profissional são os 2 maiores campeões, né, da Copa do Brasil. Vão se enfrentar aí pelo título no Sub-20. Bora falar sobre o profissional, bora fazer essa transição aqui então, Fred Teixeira. Afinal de contas, depois de amanhã já tem bola rolando, tem o jogo contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, Fred. É isso, e hoje o Zé Ricardo fez dose dupla, né? Trabalhou em 2 períodos, vamos dizer assim. No primeiro período, treinando o time principal, no segundo, observando os garotos da base. Pela manhã, na Toca da Raposa, o Zé Ricardo comandou um treinamento e começou a testar algumas opções que ele tem para o jogo diante do Cuiabá. E a principal delas foi a alternativa de testar o Lucas Oliveira, o zagueiro, como função de volante. Sabia que ele ia fazer isso, né? O quê? O Lucas Oliveira já fez né? isso quando jogava no Atlético Goianiense algumas vezes. É um jogador que tem uma qualidade de passe, tem uma saída de bola boa, razoável, ok. Já fez essa função algumas vezes lá no Dragão. Aqui no Cruzeiro, ele chegou a jogar no esquema com 3 zagueiros. Mas quem fazia esse meio, esse zagueiro da sobra, não era o Oliveira. Né? A gente tem que entender isso. Como vai funcionar? Se ele vai colocar em campo também ou não, às vezes foi só um teste de situação de jogo no decorrer da partida, entrar um terceiro zagueiro, reforçar ali, se o Cruzeiro estiver na frente no placar. Então, tudo isso são alternativas que o técnico vai buscando no seu elenco. O Lucas Oliveira, a gente tem que lembrar que era titular absoluto do Cruzeiro no ano passado. Esse ano também começou como titular, mas cometeu uma série de erros, acabou perdendo a vaga, foi pro banco já com o Pepa, com o Zé Ricardo também não vinha atuando. É um jogador que está tentando mostrar nos treinamentos no dia a dia da Toca da Raposa que pode ter uma nova oportunidade. Vamos ver se será agora contra o Cuiabá. E a outra grande questão é que também não terá o Bruno Rodrigues. Quem vai jogar nesse ataque do Cruzeiro, que vem sendo um ataque, vamos falar a verdade, praticamente inoperante. Totalmente. A defesa até tem se portado bem. É uma das defesas até menos vazadas do Campeonato Brasileiro. Mas o ataque, em compensação, é o contrário. É um dos menos produtivos. Então ele tem que buscar alternativas para fazer essa bola entrar.
que o Cruzeiro, nos últimos 10 jogos, gente, uma única vitória. É muito pouco para um time da dimensão do Cruzeiro, da grandeza do Cruzeiro. E nesses jogos, apenas aquele jogo contra o Santos, que foi a única vitória dos últimos confrontos do Cruzeiro, que foram 3 gols marcados. Fora isso, está sendo um sofrimento balançar as redes pelo lado do Cruzeiro. Tem sido difícil. O Zé Ricardo tem que tentar essas alternativas para que o Cruzeiro volte a ser mais efetivo. Qual que é o grande nome? Lá vamos nós falar de novo. Matheus Pereira. Resta saber qual o posicionamento ele vai colocar. Vai colocar o Matheus Pereira para fazer a dele mesmo, ou lá vai puxar o Matheus Pereira para a função que fazia o Bruno Rodrigues? Eu penso que tem que ser o Matheus Pereira mais centralizado. Sim. O Cruzeiro carece de um jogador que tem exatamente essa capacidade de armação de jogadas que o Matheus Pereira já demonstrou. Se você puxa o Matheus Pereira para fazer a beirada, você perde, na minha visão, duplamente. Deixa de ganhar com o armador e ele não tem as características necessárias para ser um jogador de beirada. O problema, né, Di, é que todas essas posições estão carentes, né? Então todas, eu jogo pra cima e vem. A esperança que tenha o Matheus Pereira para cada uma delas, né? Mas você sabe que talvez eu ache que a maior preocupação com o Matheus Pereira, e eu já falei aqui, é essa coisa dele entrar como salvador da pátria. Eu acho que isso aí pra mim é o... Porque ele não vai resolver sozinho os problemas do Cruzeiro. Os problemas do Cruzeiro são muito maiores do que só a entrada do Matheus Pereira. É um grupo formado de forma irregular, né? Você não tem jogadores em todos os setores. Você tem dificuldade, né, na substituição de mesmo nível técnico ou um pouco menos, né? Você tem jogadores que jogaram pouco. O próprio Papagaio a gente não sabe quanto que volta. E foi um menino que entrou bem, né? Então, assim, eu fico imaginando o que passa na cabeça dele, porque é essa a cobrança do Matheus Pereira. A cobrança dele é de salvar o mundo, né? Esse mundo do Cruzeiro nesse momento. E eu não acho isso justo com nenhum jogador. Ainda mais se ele não for colocado na posição dele, né? Que fica pior ainda. O que passa na cabeça de um jogador desse que numa situação como essa que o Cruzeiro está, próximo de zona de rebaixamento, tem que ganhar o jogo, não é fácil, o campo não é bom, quem falou isso foi a seleção brasileira, não fui eu não. Né? Com todas as dificuldades, um outro adversário também precisa se recuperar e tudo mais. Olha, é um momento muito complicado, tem que se conversar muito com ele, fazer um trabalho bom, né, psicológico com ele também, é uma volta de contusão, né, as pessoas dizem, as informações que vêm de lá é que ele tá bem, preparado, pronto, ok, mas ainda bem que é fora, né, que aí não tem, né, um Mineirão inteiro na cola dele e tudo mais, mas... Tem que ter muito cuidado com esses momentos e com esses jogadores que estão voltando. E a gente tem que lembrar que quando ele chegou ao Cruzeiro, já viu num período de certa inatividade. Sim. Ele estava parado, ele no futebol árabe tinha ficado um tempo parado, chegou ao Cruzeiro, fez poucas partidas, já sofreu a contusão. E aí, de novo, um período de inatividade. Dificilmente conseguirá manter o mesmo ritmo se for titular os 90 minutos. Difícil, né? Então, difícil, querer colocar toda a responsabilidade de salvar o Cruzeiro desse buraco que se meteu, nenhum só jogador, também concordo com você, Edmar, que não pode ser colocado nos ombros dele essa missão de Salvador. Não pode, não. E é salvar o Cruzeiro mesmo, porque se perde, gente, são 3, terminar a rodada apenas 3 pontos à frente da zona do rebaixamento. Se ganha, vai para 11º, dá aquele alívio, ok, mas é alívio imediato apenas, né? Antes, né? Aí diminui assim essa pressão de imediato. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.